Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento. Olá, você que está aí pelas rampas da UERJ Mediações. Meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito numa parceria entre o site saladacult.com.br e a UERJ, a nossa querida Rádio UERJ. E, como sempre, eu não estou aqui sozinho e o papo também não é simples, né? Estamos aqui hoje com duas pessoas emblemáticas, figuras espetaculares, que é o cacique José Urutau. Tudo bom, cacique? Era Urutau, Retenterrara, Guajajara. É isso aí. Eu sou o José Urutau, Guajajara. Ainda tem tradução, gente. Olha só que beleza. Tem só o povo Retenterrara, Guajajara. Nós não estamos sozinhos aqui, não. Estou aqui com meu parceiro, mestrando de Linguística, Alexandre Mendes Correia. Fala, Alexandre. Fala, meu amigo. Um prazer estar aqui de novo contigo e com o mestre Urutau Guajajara. Vai ser ótimo o nosso programa. A gente está aqui para poder falar de uma questão que no Brasil deveria ser uma questão recorrente, mas o que a gente percebe é que ela é geralmente colocada para trás, para o final da lista, né? Que é a questão dos índios no Brasil. Essa questão do papel, né, que o índio ocupa na sociedade, como é que o índio está sendo visto na sociedade. E aí vamos usar aqui os especialistas para a gente poder ter um panorama e conversar um pouco sobre isso. Urutau, me diz uma coisa, essa questão de territorialidade que o índio tanto enfrenta e tem que encarar no Brasil, isso veio de onde? Porque o índio tem tanta dificuldade de conseguir manter as suas terras como uma coisa dele. Isso já é desde 1500, né? E eu tenho dito nas minhas falas aí nas universidades e escola que a questão indígena foi, e sempre será fundiária. Porque sem a terra não tem como perpetuar nossas culturas, línguas, costumes e tradições. E o Estado Nacional quer a continuação desse genocídio velado, continuado desde 1500, retirada das terras. E eles sabem, a cultura dominante sabe que se tirar a terra, aí vem realmente o extermínio de fato. Uhum. Por isso, nós não falamos só de terra, nós falamos de território e territorialidade, que é mais complexo ainda. Porque se você falar de terra, você está dizendo que é um pedaço de chão que você pode comprar, alugar, dar, emprestar, tirar. Território é um pouco diferente. Agora, a territorialidade quer dizer língua, costume e tradição de uma nação. Nesse caso, as nações indígenas, que hoje, segundo o estudo do IBGE, 2010, são 305 povos falantes de 274 línguas. No Brasil, isso? No Brasil, em todo o território nacional, é a maior diversidade linguística mundial. E ainda nós temos essa riqueza, que são povos em estado de isolamento ou totalmente isolado da sociedade nacional. Só no Brasil tem isso. Essa riqueza só encontra só aqui. Tem países aí, África, a gente perde para África e China, que tem maior número de povos e etnias, mas em estado de isolamento só aqui no Brasil, só nessa região, a região amazônica principalmente. Esse estado de isolamento garante o que você falou dessa identidade também, né? Ele é parte desse processo de garantir a identidade. Também, mas extremamente vulneráveis. Tanto a etnia, o povo, a nação, quanto as línguas principalmente, porque daqui a pouco nós vamos falar especificamente sobre línguas, entendeu? Uhum. Povos extremamente vulneráveis, entendeu? Vulneráveis a tudo, porque são apenas coletores e caçadores. Os povos isolados, até alguns em estado de semi-isolamento, é o caso dos Auaguajá, são apenas coletores e caçadores. Então, se tirar a floresta dele, é o extermínio daquele povo. Claro. Outros povos, na sua maioria, já se sedentarizaram e já passaram a ser agricultores. Eles produzem sua própria alimentação e na sua terra principal, né? Alguns com suas terras demarcadas, é o caso do meu povo, Retenterrara, Guajajara, mas já temos a independência de sermos agricultores. Povos isolados ou em estado de semi-isolamento não aprenderam ainda a agricultura. Claro. Então, eles são apenas coletores e caçadores. Se tirar os animais, a biodiversidade, extermina esse povo. Uhum. Porque são poucos, além do mais, são poucos, porque eles têm uma grande mobilidade. Não tem mais como dizer que seria um povo, esse jargão aí de nômade, não precisa de terra, é exatamente o jargão da cultura dominante. Essa questão que o cacique trouxe, né, para mim agora, ele falando, a gente vai abrindo um leque de entendimento, né, porque eu acho que o bom da gente poder estar numa conversa como essa é trazer esse entendimento, né, Alexandre? Trazer com que as pessoas possam ouvir
qual é a relação que é feita, porque tem toda uma lógica dominante que diz que vai focar na terra, né? Mas não é questão de terra. A gente fala tanto, né, da savana, né, africana, onde os leões, né, se organizam em comunidades e tal, e eles têm justamente um território, né? Não é aquela terra que é deles, é um território, um lugar de caça, de sustento, e se alguém invadir aquilo ou diminuir aquilo, perde a razão dele conseguir viver, né? Ele não consegue mais viver. Acho que o índio, que está muito ligado a essa questão da natureza, da terra e do território, segue a mesma lógica, né? Você tem uma sociedade que vive em conjunto, em conluio com a natureza, não é isso? Depende muito de um entendimento mais profundo do que é uma nação, do que é um povo e de qual a importância que isso tem para a nossa história, né? Hoje, quando a gente ouve as propostas do governo e muita gente defendendo, não, o índio não pode viver assim, no meio da floresta e tal, isso a gente percebe uma certa superficialidade na compreensão dessa questão toda. É a mais profunda ignorância sobre o que é de verdade a questão indígena no Brasil, né? E a gente tem exemplos de outros países do mundo, como Estados Unidos e Canadá, que tiveram que lidar com essa questão e que tiveram experiências desastrosas, genocidas, né? O Canadá, por acaso, tem a melhor experiência de remediação, a verdade é essa, né? A gente tem que ter... Não é nem integração. Não é integração, é remediação, porque o que acontece, a gente tem a consciência disso, é que as comunidades isoladas, os povos indígenas isolados e os demais indígenas brasileiros, eles têm que lidar com o fato de que o mundo ele se configurou de uma certa forma e que isso é irreversível, a gente sabe disso. Ainda que a gente tenha um projeto de vida genocida para nós, né, a gente está destruindo a natureza, a gente tem que lidar com o fato agora de que o plástico está matando as baleias, a gente está constatando que o nosso progresso é suicida. Mas eles têm que conviver com isso. A questão é que eu acho que o próprio indígena brasileiro esperava que houvesse, em quem tem que lidar com esse problema, um discernimento maior, uma sabedoria maior. Porque, cara, a gente tem de um lado a gente que tem o poder e a grana para decidir, e as propostas são as mais, desculpa o termo, são as mais imbecis possíveis, né? A gente deveria ter de verdade, pela tradição histórica, desde Rondon, né, de todo mundo que se debruçou as Vilas Boas, tudo que o governo tentou fazer, eu vejo que a gente não respeita muitas vezes nem o aprendizado que foi... A história que a gente mesmo escreveu, que a né? gente escreveu, cara. Eu acho que aí tá, sabe, é um país que parece que tenta improvisar as coisas, né? E, infelizmente, a gente ainda é um país do improviso em muita coisa. Agora a gente fala um pouquinho de linguística, né? E vamos deixar o mestre poder dar uma aula pra gente. O que é Maracanã? Porque isso vem do indígena, não é? Sim, é da língua. Sim. O Quintiliano, ele escreveu um livro, A Guerra dos Tamoios. É bem interessante, foi até publicado pela Prefeitura do Rio de Janeiro e distribuído para a escola, mas não teve muita tiragem assim. E A Guerra dos Tamoios, ele vem contar exatamente a história daquele cantinho ali que o mar chegava a bater ali na Praça da Bandeira, como batia também naquela pedra da Urca ali. Então, esses cemitérios ali, que é o cemitério de Uruçumirim, o próprio cemitério que era aqui de alguns povos, e tinha aqui por aqui também, bem pertinho, o povo Maracanã. O povo Maracanã, que era uma etnia indígena, do mesmo tronco tupi, dos Tupinambá, dos Guaianás e dos outros, que é uma língua do tronco tupi. Era aquele tronco linguístico e a maioria dos povos estavam por aqui. Então, deu a origem, certamente, que quem chegou primeiro foi a Maritaca Maracanã, ou foi o povo Maracanã, foi o indígena, foi o bairro, foi o estado de Maracanã, então, ninguém sabe direito. Alguém deu origem a isso. Alguém deu origem a esse nome. Como é que deram o teu nome de Urutau? Esse é o nome originário? Como é que é? Porque é José... Eu estava falando Urutau agora... Guajajara, não é isso? Não, meu nome, na realidade, é um nome cristão. José é cristão, né? Mas os Tenenterrara, os Guajajara, é que, se você imaginar hoje, por exemplo, discutir a questão religiosa, de enterramento, a questão de nomeação, essa questão de batismo, essa questão toda, nós temos que discutir 305 tipos de cultura diferentes, costumes e tradições diferentes. E os Tenenterrara, os Guajajara, eles tinham o costume de não dar de imediato nome. Era a partir de que os mais velhos começavam a observar, esse menino parece um uirahu, foi o que eu dei no meu filho, que é uma espécie de gavião, o maior gavião das Américas, da região amazônica. E como eu costumava ficar dormindo de vez em quando, esse menino parece um Urutau. Mas aí você já tinha nascido já. Então, aí é complexo porque a cultura dominante, a igreja católica, nesse caso, naquela região, ela já dominava. Aí botava o nome a partir de Caiuré, que é o meu bisavô, que também é uma espécie de coruja, o João Caboré, o Caiuré Imana. A igreja começou a tirar o nome dos Guajajara no sentido também de
culpabilizar e punir os Guajajara pelo grande massacre, que eles chamaram de massacre, o último massacre de indígenas sobre não indígenas, que é o massacre do Alto Alegre, quando os Guajajara mataram alguns padres e freiras lá, e Tenterrara quase foram exterminados. Mais de 4 mil Tenterrara foram assassinados em 1901. Então, o nome era dado, mas a partir daí a igreja já escrevia o nome e aí já estava engessado o nome. Só a partir da Constituição de 88 é que nós ganhamos de novo o direito de colocar o nosso nome na certidão de nascimento. É muita luta e muito pertencimento. Nessa questão da língua, né, já é uma coisa fantástica. Eu lembro que a gente falou em off, você falou que, por exemplo, a língua é a língua tupi do tronco... Não é um tronco. Se você falar o tupi, até mesmo a daqui eu tive o cuidado de colocar um curso de língua e cultura tupi-guarani. Tupi e Guarani, que aí trata-se da língua, que é uma família linguística do grande tronco tupi. O tupi é um tronco linguístico. Sim. Que ali está ligado às outras famílias tupi-guarani de ramificações de estados diferentes, por exemplo. Então é complexo, é muito complexo essa questão. É um tronco linguístico chamado tupi. Além dos outros troncos, não tem só o tronco tupi. São 2 troncos, são grandes no Brasil, que é o tronco tupi e o tronco G, o macro G, e outros troncos anão, que tem algumas línguas, 4, 5, como é o caso do tronco caribe, o tronco aruaque e outros troncos pequenos. São poucos. O que vocês estudam, Alexandre, em linguística ligado a essa coisa da língua tupi? Como você sabe, eu sou formado em grego e agora em alemão também, mas o meu mestrado ele é o aspecto verbal no Zengueté, que é a língua dos Guajajaras. Por incrível que pareça, tem uma semelhança com o aspecto verbal na língua grega, e isso remete a uma coisa incrível, que assim, relatos históricos da presença grega e fenícia no Brasil antes dos portugueses até. Então, assim, meu estudo ele vai por esse caminho, tentando, na linguística, que tem essa finalidade de encontrar aspectos universais das línguas, de todas as línguas do mundo. Então você faz uma espécie de comparação e tenta compreender esse fenômeno complexo que é a linguagem humana, né? E aí meu estudo é o aspecto verbal. E fazer isso no Brasil traz também para a gente, né, e traz para o foco uma língua e uma cultura que geralmente fica no lugar do esquecimento, né? No lugar do apagamento. Pois é. Ouvindo de onde você tirou essa ideia de fazer isso, cara? Cara, eu sou descendente de indígenas, né? Assim, não é distante. Os meus tios todos, por exemplo, se chamavam Adir, Air, Adeir, tudo com YR final, que é uma terminação, um morfema característico do tupi. Então eu comecei a achar que, estudando grego, estudando alemão, eu como um brasileiro devia abrir um espaço na minha biblioteca para estudar a minha própria origem, né? E isso me chamou também, conhecendo o Urutau e a luta da aldeia Maracanã, me chamou a responsabilidade como cidadão, como aluno de uma universidade pública, sabe? Porque é incrível que em 2019 você tenha os índios buscando um espaço no Rio de Janeiro para abrir a sua própria universidade. Entende? Eu morei na Alemanha, morei em Portugal. Se você diz a um alemão que no Rio de Janeiro não tem linguística indígena numa universidade como a UERJ, por exemplo, acontecendo, que os índios estão lutando por o direito de ter a sua própria universidade aqui, se você vai ao Canadá, se você vai à Alemanha, as pessoas não acreditam nessa história. O engraçado é que a gente está sempre aspirando a ser um país de primeiro mundo, acha lindo, né? Vai no Canadá, nossa, como é bonita a educação no Canadá, né? Na Europa, lindo, como eles dão importância, né? Cara, aqui os caras estão ali numa luta inacreditável na aldeia Maracanã, querendo um espaço para ter a sua primeira universidade em 500 anos, e tem que ouvir coisas como ele relatou aqui, que eles são um lixo urbano, que a gente tem que construir um shopping center. É essa contradição que o brasileiro tem que resolver dentro da sua própria cabeça, sabe? É bonito ser um país de primeiro mundo, é lindo, né? Mas a gente quer ter a democracia levada a esse estágio de sofisticação, de ser primeiro mundo, de se assumir quem a gente é, e não quer, né? Então, assim, a gente tem, infelizmente, um paradoxo nessa história toda. E esse paradoxo eu resolvi comigo, falando assim, não vou assumir a minha origem, cara. Eu decidi me respeitar e estudar a minha origem. Esse papo poderia durar 500 anos, entendeu? Que a gente está precisando colocar esse papo. Ele está 500 anos atrasado. Mas, infelizmente, nosso tempo não é para sempre. Eu queria agradecer meu cacique querido. Catual é pó, obrigado. Catual é pó, viu? Catu pode ser também, muito obrigado. Pode ser. Gente, Alexandre, um abraço, bom estar aqui contigo, cara. Prazer, meu irmão. Obrigado, estou sempre à tua disposição. É isso aí. A gente está aqui, fechando esse programa, e eu queria agradecer vocês por estar aí ouvindo a gente. Um grande abraço
abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto. Apresentação: Kleber Pereira. Moderadores: Roberto Rodrigues e Max Gama. Equipe técnica: Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Vitor Quaresma. Produção: Rádio Erge e Salada Cult. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3.